E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar quais são os 5 fundos imobiliários que todo holder deveria ter quando ele tenta investir para o longo prazo. Quais são os fundos imobiliários mais resilientes e mais consistentes. Então sem enrolação, já puxa a vinheta. Então, antes de mais nada, eu já vim informar aqui que o YouTube nos falou que mais de 80% dos cornos que assistem o vídeo desse canal não estão inscritos. Então, se você quer receber mais conteúdo sobre educação financeira e sobre investimentos, já deixa o seu like, se inscreve no canal e seja bem-vindo ao nosso curral financeiro. Bom, então antes de mais nada, já vou deixar bem claro que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, tá? São 5 fundos imobiliários que eu considero mais sólidos e mais resilientes para compor a sua carteira de longo prazo. E sempre ressaltando que você não deve tomar uma decisão sobre onde colocar o seu dinheiro com base apenas em algo que alguém falou. Mas se você quer aprender a tomar a melhor decisão, a como fazer a sua própria análise de fundos imobiliários, vou deixar um card aqui em cima que você pode clicar e aprender o passo a passo de como escolher os melhores fundos imobiliários para os seus objetivos. Mas antes de começar o nosso top 5, vamos deixar bem claro quais foram os critérios que nós levamos em conta para fazer esse ranqueamento. Primeiro, é importante falar que todos os fundos imobiliários dessa lista são multi, ou seja, multi-imóveis, multi-inquilinos e multi-região. Assim vai ter uma diversificação muito grande e, consequentemente, um risco bem baixo. E os FIIs devem cumprir 2 funções na sua carteira. Primeiro, ser uma boa pagadora de dividendos mensalmente e segundo, compor uma parte mais segura do seu patrimônio. O segundo ponto é a governança, ou seja, saber se a gestora que está por trás desses fundos imobiliários é uma boa gestora, se ela não tem um histórico de corrupção e se ela toma boas decisões para guiar o futuro ali dos fundos imobiliários. Outro ponto levado em conta foi o tempo de mercado, por 2 pontos. Primeiro, que uma empresa com muito tempo de mercado, você tem muitos dados para fundamentar a sua análise. E segundo, que um fundo imobiliário que já tem muito tempo de mercado, já passou por muitas coisas, por crises e vai saber lidar com novas situações. E por último, a liquidez. Afinal de contas, uma das principais vantagens de um fundo imobiliário deve ser a liquidez, a facilidade com que você possa se desfazer daquele investimento no momento que você quiser. Lembrando que esse não é o foco do buy and hold, tá? O foco do buy and hold é você segurar os seus investimentos, seus fundos imobiliários, suas ações para o resto da vida e só acumular patrimônio cada vez mais. Último aviso, só para lembrar, esse top 5 não tá em ordem, não é o melhor, depois o segundo melhor, não, é o top 5. Primeiro fundo imobiliário dessa lista, o KNRI, que na minha opinião é o fundo imobiliário mais seguro que temos acesso. Também é aquele que representa um maior percentual do IFIX, que é um índice que mede a performance dos fundos imobiliários. Ele tem mais de 213 mil cotistas e é gerido pela Kinea, que pertence ao Itaú, o que para mim já é um aspecto muito positivo para a governança desse fundo imobiliário. O KNRI é um fundo híbrido, ou seja, ele investe tanto em imóveis físicos como em recebíveis. E hoje a distribuição de seus ativos está da seguinte maneira: tem 80% em imóveis, 19% em papéis, que são os recebíveis, e 1% está em caixa. Ele atualmente tem 19 imóveis que estão distribuídos em 3 estados, todos eles no Sudeste, que somam uma ABL, ou seja, uma área bruta locável, de 577 mil metros quadrados. E são imóveis de altíssima qualidade e que possuem uma taxa de vacância bem baixa, o que é muito importante. O segundo fundo imobiliário é o HGLG, que é gerido pela Credit Suisse, um dos maiores bancos do mundo, situado em Zurique, na Suíça. O fundo imobiliário CSHG Logística foi constituído em março de 2010 e explora empreendimentos imobiliários voltados principalmente para operações logísticas e de indústria. Então eles ou compram imóveis prontos ou compram terrenos para construir e depois alugar e receber uma renda que vai ser distribuída para os cotistas. Seus ativos estão distribuídos da seguinte maneira: 47% em imóveis, 17% em papéis, 10% em fundos e 26% em caixa. O que é interessante, visto que tendo tanto dinheiro em caixa, eles estão preparados para fazer a aquisição de um novo imóvel, se eles desejarem.
Então eles possuem 12 imóveis que estão localizados em 4 estados diferentes e 2 regiões, somando uma área bruta locável de 459 mil metros quadrados. Sobre a taxa de ocupação, dá para ver que veio caindo um pouco, principalmente depois da pandemia, mas já vem se recuperando. Na minha opinião, inclusive, é o melhor fundo imobiliário do setor de logística e conta com 223 mil cotistas. O terceiro fundo imobiliário é o HGBS 11, também gerido pela Credit Suisse, só que esse é focado em shopping centers. O fundo imobiliário Red Brasil Shopping foi constituído em dezembro de 2006 e tem como objetivo gerar rendimentos pela aquisição e exploração comercial de shopping centers. O HGBS tem 62% do seu patrimônio em imóveis, 36% em fundos, 1% em caixa e 1% em papéis, e conta com 72 mil cotistas. Ele possui 16 imóveis distribuídos em 5 estados, que somam um ABL de 300 mil metros quadrados. E nem preciso falar que foi um fundo imobiliário muito afetado pela crise. Inclusive, durante esse período, teve meses que os dividendos distribuídos foram muito menores, já que os shoppings estavam fechados. E atualmente sua taxa de ocupação está em 92,2%, que é muito bom. O quarto FII é o HGRE11, outro fundo muito tradicional, gerido pela Credit Suisse, e com foco em lajes corporativas. Ele conta com mais de 93 mil cotistas, possui 97% do capital em imóveis, 1% em fundos e 1% em caixa. E esse capital em imóveis está distribuído em 22 empreendimentos que estão alocados em 4 estados e somam área bruta locável de 211 mil metros quadrados. E é outro fundo imobiliário que foi muito afetado pela pandemia de Covid-19. Sua taxa de ocupação está em 72%. E para quem ficou até o final, vai mais uma dica de fundo imobiliário, que é o XPLG, que vai fugir um pouco à regra do tempo de mercado, mas compensa pela sua gestão. Bom, o XPLG 11 é um fundo imobiliário gerido pela XP Investimentos, que é uma empresa sensacional com uma governança incrível. O fundo é proprietário de galpões logísticos industriais em 6 estados brasileiros, que estão locados para grandes empresas como Leroy, Pão de Açúcar, Renner, FedEx, entre outras. Ele está com 52% do seu capital em imóveis, 35% em fundos e 13% em caixa. Tem ali no seu portfólio 13 imóveis distribuídos em 6 estados, que atualmente está com a taxa de ocupação de 90%. Na mesma pegada do XPLG, que é um fundo com pouco tempo de mercado, mas em compensação com ótima gestora, a gente tem, por exemplo, o XPML, que é um fundo imobiliário também da XP, mais voltado para os shopping centers, e tem o GRC, que é outro fundo imobiliário muito bom. Todos os dados que foram apresentados nesse vídeo foram tirados do Fundamentei e do Fundos Explorer, que são duas ótimas ferramentas para conseguir dados sobre fundos imobiliários. E sempre lembrando que isso não é nenhuma recomendação de investimento. Na verdade, vira e mexe vem alguém me perguntar, me recomenda aí alguns fundos imobiliários para eu investir. E eu sempre respondo a mesma coisa, vou te passar uma lista com alguns fundos imobiliários que eu considero bons, você estuda e decide qual investir. E aí eu passo uma lista com 10, 15 fundos imobiliários que é pra pessoa se divertir por um tempão e parar de me atazanar. Aliás, se quiser outro vídeo com mais 5 bons fundos imobiliários pro longo prazo, deixa aí nos comentários e deixa também qual o seu top 5 de fundos imobiliários. A gente tem muitas boas opções para investir nesse tipo de ativo. E pelo vídeo de hoje é isso. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no nosso canal para entrar para o nosso curral financeiro e até o próximo vídeo.